No vídeo de hoje, meus queridos, nós iremos falar sobre o sucesso da franquia Sonic nos cinemas e principalmente na bilheteria. Afinal, juntando todos os 3 filmes, eles conseguiram aí arrecadar $1 bilhão. É isso mesmo. E é claro, de quebra, nós vamos falar e dar um pouco a nossa opinião sobre esse terceiro filme aí que está nos cinemas agora, neste exato momento. Bora lá! Fala galera raiz e a todos os amantes de jogos retrôs e adaptações de jogos bem feitos. Yes! 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 No! 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 Fuck! Shit! Sejam todos muito bem-vindos neste canal, meu nome é Alan e olha só que maravilha que eu trago pra vocês, afinal o filme Sonic 3 está nos cinemas aí, lançou agora, né, o final do ano passado, em dezembro. Aqueles que já me conhecem aqui no canal sabem que pra mim é uma correria gigantesca, então eu acabo não conseguindo assistir nenhum filme no cinema. Obviamente saiu muitos filmes, ele teve Mufasa, teve Sonic 3 e entre outros aí, mas eu só consegui assistir Sonic agora recentemente com a Zelda. Gostaria de convidar neste exato momento você que está assistindo esse vídeo, muito importante, deixa seu like, que ajuda muito o canal. Se inscreva no canal caso você seja novo e, é claro, compartilhe para aquele nerdola amigo raiz, beleza? Olha só que maravilha, meus queridos, franquia de Sonic supera $1 bilhão em bilheteria. Eu gostaria de pontuar aqui que, no meu ponto de vista, seria muito mais interessante se cada filme, Sonic 1, 2 e esse que está no cinema, ele individualmente batesse essa marca, né, alcançasse essa marca do bilhão. A gente sempre comemora aqui, principalmente quando são bons filmes, que é o caso dessa franquia do Sonic. Porém, juntando os 3, eles conseguiram essa marca, que também é de certa forma um marco bem interessante aí para a SEGA e também para o Sonic. Mas vamos seguir lá. Graças ao Deadline, tivemos a confirmação que a franquia cinematográfica de Sonic, produzida pela Paramount Pictures e sendo uma adaptação dos aclamados jogos eletrônicos da SEGA, e eu gostaria de reafirmar aqui, SEGA é muito interessante. Você que é gamer, já jogou muitos jogos antigos da SEGA, e você viu o nível de qualidade que eles colocaram ali de esforço nessa franquia do Sonic. Eu acredito que se eles fizessem isso com outros jogos, outros personagens, daria bom, tá? Obviamente respeitando não só em questão CGI, mas também um bom roteiro, né? A gente tem que ser bem franco nisso. E olha só, ultrapassou $1 bilhão nas bilheterias mundiais. Os 2 primeiros filmes lançados em 2020 e 2022, respectivamente, arrecadaram combinados, tá? 725,2 milhões. O terceiro, atualmente em exibição, alcançou 312 milhões em menos de 3 semanas. Lembrando que a gente tem aqui o The Numbers, está aberto aqui o Box Office Mundial, e ele, a princípio, aquele valor já mudou, obviamente, e a gente tem aqui 337 milhões. Eu não acredito que não vá passar muito mais disso, tá? Quando eu fui assistir, como eu ressaltei pra vocês, eu não consegui assistir em dezembro, eu assisti essa semana aí nos cinemas com a Zelda, a minha sessão tava lotada. Então eu acredito que ainda pode seguir fazendo bons números, mas eu acredito que deve morrer ali na praia, na casa dos 350, talvez beirando os 400 milhões, tá? E aqui diz o seguinte: o total da franquia, portanto, está aproximadamente estimado, né? Aproximadamente 1,037 bilhão. Vale lembrar que uma série derivada do Knuckles, que eu a princípio não assisti essa série, mas já disseram que ela também é muito boa, do mesmo jeito que foi os filmes. Também chegou a Paramount Plus, tendo alcançado 11 milhões de horas visualizadas no primeiro mês de disponibilidade, um recorde para a plataforma no que diz respeito a conteúdo infantil. Claro que a gente tem que levar em consideração que os conteúdos infantis andam bem podres atualmente, né? Então, bom, o meu
coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binária. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Ile e Dile. Porque me chamar de ela ou de ele não parece certo pra mim. Você faz algo de qualidade, é de se esperar que tenha uma boa rentabilidade, bilheteria, visualização aí nas plataformas. O grande sucesso de crítica e público fez que Sonic 4 recebesse sinal verde rapidamente no estúdio, com a estreia prevista para 2027, e a gente vai falar sobre isso agora. Sobre o filme, meus queridos, a minha opinião vai ter alguns pequenos spoilers, nada que estrague a sua experiência caso você não tenha assistido nos cinemas, tá? Lembrando, né, só reforçando, é a minha opinião. Mas, primeiramente, em quesito de qualidade, se você gostou do primeiro e do segundo, a probabilidade de você gostar desse terceiro são altíssimas, tá? Eu gostei tanto quanto eu gostei do primeiro e o segundo, porém ainda continua sendo o primeiro e o segundo os meus favoritos. Mas a SEGA, né, com a Paramount estão de parabéns no quesito, no que tange o CGI. O CGI, meus queridos, eu fico extremamente feliz, a qualidade em que eles colocaram desde o primeiro, né, e aqui segue da mesma forma, é muito lindo, você olha e fala assim, caraca, os caras são foda, né, e ainda lembro quando saiu a notícia que sairia o primeiro filme do Sonic, aquela primeira versão que eles vazaram, o Sonic bem tosco, e graças à internet, nerdolas, né, encheram o saco, eles foram lá, ouviram o público e mudaram, e tá aí, né, fazendo bilhão aí, arrecadando graças aos 3 filmes. Ele tem algumas referências, o que diz respeito aos próprios jogos, né, a galera vai notar isso, tava recheado no primeiro, tava recheado no segundo, e aqui também não seria diferente. A gente tem umas referências a alguns outros produtos da cultura pop, principalmente animes, né? A gente tem um anime icônico que vive no meu coração e ele está bem aqui, ó, se vocês conseguem ver, que é o meu queridinho, que é o Akira, que é uma cena clássica que até foi mostrado, né, no próprio trailer, que mostra o Shadow, que é dublado pelo Keanu Reeves. I will have my revenge. Ele fazendo aquela cena icônica, né, fazendo um drift com a moto, que foi tirada, né, com o Kaneda com a sua moto lá no anime do Akira, que de certa forma já foi replicada em outras produções. A gente tem essa cena também sendo replicada no próprio jogador número 1 e outros que eu não vou citar aqui, tá? É muito bom isso aqui. Tem ali uma cena final que, meus amigos, a cena de ele pegando o cristal, que também é do jogo, e ele virando meio que dando a entender, né, um Super Saiyajin, que é um power-up, né, uma frase, de certa forma, conhecidíssima em jogos, né, power-up. Ele fica um pouco mais forte para poder enfrentar o chefe final, né, que seria o Shadow, mas de certa forma acontece algumas coisas ali que eu não vou entrar no mérito, né, para não entregar todo o spoiler para vocês, mas essa cena final, essa luta, esses momentos são incrivelmente muito bem feitas, tá? Isso aqui, eles estão de parabéns. Tem 2 pontos que, um deles, a galera, pra quem já me acompanha, sabe que eu não nego, tá? Eu já venho dizendo desde o primeiro e o segundo. Tem algo que sempre me deixa um pouco estressado, né? Meio puto em relação a essas animações, é quando eles fazem essas fusões com seres humanos e animações. Porém, o Sonic eles conseguiram fazer de certa forma bem feito, mas ainda eu acredito que poderia ter ficado muito melhor se fosse um nível Mario, onde não tem nenhum ser humano, tá? E é só animação do começo ao fim. Isso aqui também seria talvez
talvez teria sido refletido em bilheteria até melhor do que o que a gente tem aqui nos números, mas isso aqui é a minha opinião. E uma coisa que me incomodou extremamente, talvez é o que eu notei, tá? Talvez eu notaria mais coisas, eu teria que assistir mais outras vezes aí o filme. Mas eu gosto muito, né? Só pra pontuar aqui, eu gosto demais do Jim Carrey. Jim Carrey é um ator que eu já acompanho a longa data, quando ele fazia filme lá na década de 90, antigo, novo, Máscara, Ace Ventura, aquele que ele era novinho, ele era virgem, tinha uma vampira lá, tava até assistindo recentemente esse filme, eu esqueci o nome do filme, mas eu entendo que ele é um puta ator, ele tava ausente, né, ele não tinha feito nenhum outro filme desde 2022, até porque ele tinha anunciado depois do segundo filme do Sonic que ele ia dar uma parada, e agora ele voltou, e pelo que deu a entender, se tiver um quarto, que vai ter um quarto em 2027, é bem provável que ele não esteja, porque deu a entender ali o que aconteceu ali no filme, né? Não é um spoiler não tô falando nada, mas a não ser que, né, a gente tá falando que é cinema, né, Hollywood, pode tudo acontecer, então ele pode voltar, mas eu acredito que não é pra ele voltar, né? Talvez é que ele tá realmente, agora de fato, de fato ele tá desistindo do personagem, já chega, né? 3 filmes, tá ótimo. Mas uma coisa que me incomoda, e é algo que sempre acontece nos filmes, de certa forma, que eles pegam atores que são muito famosos e eles dão aquela luzinha, eles sinalizam bastante pra ele. E a gente tá falando de um filme do Sonic, porém a gente não pode esquecer que o Jim Carrey está no filme. Então eles têm aquele momento em que dá uma ênfase no Jim Carrey, e isso acaba me incomodando um pouco, mas eu entendo que talvez porque é o ator tal, ele tem que ter aquele momento dele. A gente tem isso lá no filme do Cavaleiros do Zodíaco, em que a gente tem o Marco da Cascos lá, em que ele era o Tatsumi lá, que de certa forma, se a gente lembrar lá do anime, ele não era tão relevante assim, mas pro filme ele teve uma certa relevância, lutando até com os Cavaleiros Negros. Aí você se pergunta, cara, por que ele teve tanta relevância assim? Aí se você for ver quem é o ator, tá Cascos, né? Então tem que ter aquela importância pra ele. Então isso acaba muitas vezes estragando na minha visão, tá? Mas nada que estrague, assim, o filme como um todo. Eu gostei, tá, do filme, eu posso até dar uma nota 7, tá? Passa de ano, mas como eu disse pra vocês, reforço aqui, ainda continua sendo o primeiro e o segundo melhores que esse aqui. E eu achei interessante que, falando, né, sobre uma cena pós-crédito, né, aparece ali a personagem na cena pós-crédito para resgatar o nosso querido ouriço azul Sonic, a Amy Rose. Então já dando a entender, né, que vai ter ali uma sequência, né, o Sonic 4, e como eu disse ali na matéria, que já estão aí prevendo para 2027. E eu gostaria também de pontuar que você pode livremente levar as suas crianças, porque é um filme família, é um filme muito bem estruturado, é um filme muito bom que tanto adulto como criança vão adorar, vão rir, vão se divertir. Os adultos, obviamente, por ter jogado muitos jogos ali do universo do Sonic, e as crianças, né, por ser ali uma animação, é fofinho, é muito engraçado e tem muita coisa boa nesse filme. Chegou aquele momento de você, Nerdola Raiz, participar, deixa aqui nos comentários a sua opinião, caso você tenha assistido o filme, se você gostou ou não gostou, e qual é a sua nota. E se caso você está pensando em assistir no cinema aí, também diga aqui nos comentários. Deixe o seu like, que é muito importante, caso tenha esquecido, compartilhe com seus amigos nerdolas, e eu te vejo no próximo vídeo crítica análise aqui no canal. Um abraço, meus queridos. Me fui.